eleições municipais de 2024 estão cada vez mais próximas e as articulações nas cidades não param de crescer. A partir desse ponto de partida, o Correio do Povo foi a campo mostrar como estavam essas primeiras movimentações políticas. Nessa série especial, que foi ao impresso do Correio do Povo, mas também está disponível no site, foram apresentados os panoramas políticos das 10 maiores cidades que integram a região metropolitana. Na primeira semana foram divulgadas as reportagens de Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Viamão e São Leopoldo. Na segunda semana foram publicados os conteúdos de Alvorada, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Guaíba e Esteio. E é sobre esses últimos municípios que o Direto ao Ponto de hoje vai se aprofundar um pouco mais. E para isso nós vamos conversar novamente com o repórter Felipe Nabinger, da Editoria de Política. Eu sou Maureen Xavier e sejam bem-vindos a mais um episódio. Nabinger, obrigada pela participação e disponibilidade. A conversa que a gente teve na semana passada, quando a gente gravou a primeira parte desse podcast, a gente estava falando daquelas 5 primeiras cidades dentro da organização que a gente fez, só para o ouvinte ficar entendido. É uma série especial, foram 10 cidades, além de Porto Alegre, e a gente selecionou elas com o número de habitantes, o maior número de habitantes entre os municípios que integram a região metropolitana, tendo como referência o censo de 2020. Por quê? Porque é muito importante o número de habitantes, assim como acaba muitas vezes refletido no número de eleitores. Mas então, vendo essas movimentações, é bem aquela coisa de cada cidade tem os seus históricos, cada cidade tem as suas peculiaridades. Como é que foi ver esses outros 5, vamos dizer assim? Pois é, Maureen. Primeiramente, obrigado mais uma vez aqui pelo convite para participar do Direto ao Ponto. É muito interessante, porque são municípios que têm uma política efervescente, embora às vezes não se tenha tempo até mesmo de acompanhar todas elas, muitas coisas vão acontecendo e tem uma movimentação bastante interessante ocorrendo também nesses outros 5 municípios. Eu vou te falar assim, que eu usei muito meu telefone para apurar as informações e agora ele não para mais de pipocar o WhatsApp com novas informações justamente aí dos municípios que a gente vai falar. Essa é uma parte bem bacana, porque parece que é aquele fio que quando tu puxa, mais coisa vem. E quando a gente pensa assim, mas as eleições é só em outubro de 2024, que nada. As articulações já estão, até porque quanto mais cedo os partidos estão bem organizados, estão com o bloco na rua, como se diz, essas articulações ficam mais fáceis. É mais tempo para mostrar o nome de um eventual pré-candidato, para colocar na vitrine, nem que no frigir dos ovos, no final das contas, esse candidato vire um vice em outra chapa, enfim, mas é o momento de, realmente, como tu falasse ali, colocar o bloco na rua. É interessante porque, assim, vamos até aproveitar esse ponto, a gente tem algumas dessas cidades, desse nosso segundo pocket, que tem a questão também de saírem os atuais ocupantes. Esse é o caso, por exemplo, de Alvorada. Isso. Que José Arno Apolo do Amaral, não é um nome curto, do MDB, está terminando o segundo mandato, está trabalhando para fazer o seu sucessor, nesse caso, uma sucessora. Como é que estão essas conversas que evoluíram desde a publicação da matéria, inclusive? Exatamente. A escolhida do partido do prefeito Apolo, do MDB, é a secretária, até a semana passada, a secretária de saúde do município, Neuza Abruzzi. Só que, enquanto a gente está gravando esse podcast, a Neuza está tendo seu primeiro dia em uma nova pasta, que é uma pasta de comunicação social e relações institucionais, que vai deixar ela ainda mais perto do prefeito. Por quê, Maureen? Porque essa pasta lá em Alvorada, ela lida não só com a comunicação social, obviamente, mas também com toda aquela articulação com o governo do estado e governo federal quanto a obras que são feitas ou recursos enviados, programas de governo federal, governo estadual, junto ao município.
Então ela vai ter já era muito vista ao lado do prefeito em entregas da área da saúde, agora vai estar ainda mais perto. Então tem um movimento, um trabalho para que realmente a Neuza se candidate e seja a sucessora do prefeito Apolo. O que acontece em Alvorada? Tem uma outra mulher forte lá, né, que vai bater de frente com a Neuza, que é a ex-prefeita e atual deputada estadual Estela Farias, do PT, que por 2 eleições ela perdeu ali, principalmente na última para o próprio Apolo. Na margem do erro. Na margem do erro, né? Questão de 200 e poucos votos, ela perdeu ali a prefeitura e ela deve ser a concorrente mais forte. Além deles, mais outros 2 candidatos já se alçando, digamos assim. Um é o Douglas Martello, do PL, né? Que trabalha como adjunto em uma das pastas de desenvolvimento econômico aqui de Porto Alegre, e outro é o Cristiano Schumacher, que é do PDT, né, que foi o vereador mais votado nas últimas 2 eleições. Mas é claro que até algumas conversas entre esses entes já tentam aí algumas costuras, né? Acho que tirando a Estela Farias, os outros 3 vêm tentando ali, um com o outro com um, alguma costura política. A gente colocou isso na matéria que está lá no site. Exatamente essa parte que acaba sendo mais interessante ainda que foi até uma decisão que a gente discutiu aqui na editoria para fazer essa série, até boa parte era esse argumento, que era acompanhar essas movimentações, essas conversas, porque depois o cenário vai ficando cada vez mais claro. E dentro dessas peculiaridades de cada uma das cidades, tem uma que os eleitores acho que estão gostando de ir à urna, né? Porque eles acabaram escolhendo o atual prefeito em outubro do ano passado. Uhum. É isso mesmo, junto com governador, junto com o presidente, deputados e senador, os eleitores de Cachoeirinha também escolheram o novo prefeito. Isso porque o prefeito eleito em 2020 para o 2º mandato, Mick Breyer, do PSB, teve o mandato cassado, a chapa inteira, inclusive, então acabou assumindo o Christian, né? Ele era presidente da Câmara, assumiu interinamente e acabou sendo eleito, né, nessa eleição do ano passado, e está se encaminhando aí para tentar concorrer novamente. Sim. Daí, no caso, um 2º mandato, porque esse mandato é um tampão, mas ele vale, e pode ser até que tenha essa repetição, né, do que aconteceu, do debate político de 2022, os eleitores venham a ver novamente no ano que vem, é isso? Uma repetição ali pelo menos dos principais, né, postulantes à prefeitura de Cachoeirinha, isso porque o Christian Vassen, do MDB, ele vai se candidatar. A tendência é que a parceria com o delegado João Paulo, que já foi chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, ele que é do PP, ela se reedite, mesmo que o João Paulo tenha sido sondado, digamos assim, pelo PL, né, o Partido Liberal. O PL quer ter candidatos próprios nos principais municípios, mas de qualquer forma essa dobradinha deve se repetir. E o vereador David Almansa, do PT, que foi o 2º colocado nessa eleição suplementar, também deve ser candidato. O doutor Rubinho, que também estava na eleição, esse não deve ser postulante à prefeitura, ele deve tentar uma vaga na Câmara de Vereadores, ele que é do União Brasil. E o que acontece ali é que há um outro nome que surge, que é o Paulo Oliveira, que é o Paulinho da farmácia, ele que é vereador e atual presidente da Câmara de Vereadores. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que ele tem um nome citado, o PDT está na base do governo Christian, né? E ele é muito amigo, ele é amigo pessoal do Christian, né? O vereador David Almansa e o PT tentam convencer o PDT a fazer uma chapa, né, para bater de frente, mas por hora o PDT é governo, o que deixa muito complicado aí essa costura. A gente vai ter novos capítulos. Seguindo, né, nessa série, a gente vai a Sapucaia do Sul aí. A gente já pegou a BR-116 ou a IRS-118, acho que as duas, se eu não falei errado. Depende, né? Acho que dependendo de onde você tá, mas acho que essas duas levam a Sapucaia. Olha, se a gente estava em Cachoeirinha, para ir para Sapucaia, 118 é o canal. 118 é mais perto, né? Sem contar que se tu estiver em Porto Alegre, dá para pegar a rodovia do Parque, tu sai também dentro, basicamente, né? E lá a gente tem um pouco desse roteiro que a gente brinca um pouco também, né, com devido respeito com
os roteiros de novela, onde a gente tem a atual chapa eleita em 2020 rompida, né? Eu acho sempre muito curioso quando comum, né? a cabeça de chapa e a vice ou o vice rompem, porque há sempre uma grande costura para a formação das chapas, há uma negociação, muitas vezes alguns têm que recuar para poder, né, em busca dessa unidade, e daí rompem. Nesse caso, o prefeito e a vice deverão se encontrar nas urnas em 2024, é isso? Talvez só nas urnas eles se encontrem, tá, Maureen? Porque o clima não tá nada bom. Não tá nada bom. A gente... pelo que a gente apurou ali, há alguns meses, eles evitam até mesmo de estarem nos mesmos eventos, né? A gente está falando do prefeito Volmir Rodrigues, que é conhecido como Gordo, do PP, e a sua vice, a doutora Emília de Souza, do PL. Né? Já é uma cisão conhecida no município, ambos têm interesse em disputar as eleições, o prefeito Volmir a reeleição e a Emília agora, né, que era sua vice, enfrentando ele. Né? Houve divergências políticas sérias, questões, né, envolvendo movimentações partidárias e até mesmo apoios na eleição passada, a eleição de 2022. Então, isso tudo pesou na conta e o clima não está nada bem. Um elemento que pode ser um adversário dos dois, e talvez até ele tente aproveitar, pelo que a gente apurou, né, tente aproveitar essa divisão de votos de uma área mais conservadora, né, mais à direita, devido aos partidos de ambos. Eu estou falando do Maninho, que foi candidato na última eleição, é o Carlos Eduardo Douglas Santana, do MDB, e ele é hoje diretor de eventos do Parque de Exposições Assis Brasil, então ele tem um cargo ligado aí à Secretaria de Agricultura, né, através dessa diretoria de eventos do parque, e ele é um candidato que pode angariar até mesmo votos da esquerda. Isso aconteceu na última eleição, porque ele tinha entre os partidos coligados, ele tinha o PDT e até o PCdoB, além de outros partidos mais à direita. Então, é como a gente fala, né? Uma grande construção. Em cidade, às vezes a pessoa não dá muita bola se é direita, esquerda, e até mesmo as coligações que a gente vê, elas são coligações que unem esses partidos. Ó, a coligação do Maninho do MDB tinha o PL, tinha o PSDB, tinha o antigo DEM, né, que já não mais existe, que através de uma fusão aí virou União Brasil, o PDT e o PCdoB. Né? Então, ele tem para todo mundo, como é que todos os espectros políticos estão ali representados. E falando mais à esquerda, só para encerrar, né, em Sapucaia, Sapucaia já viveu aí alguns governos do PT, já teve o Vilmar Balim 2 vezes, o Dr. Link também foi prefeito, mas com a morte do Vilmar Balim, que havia sido eleito vereador na última eleição, ele não chegou a assumir, né, ele morreu em decorrência da Covid-19, e o Dr. Link acabou saindo da política, saindo do partido por divergências também. Acontece que o PT ali em Sapucaia minguou, né? Então, é visto como um partido não tão forte, deve ter um candidato próprio, mas perdeu muita força no município de Sapucaia. É interessante essas composições, né, como a gente falava um pouco antes, até a própria formação das chapas, há intensas articulações exatamente nesse sentido, né, de fazer composições. A gente vê nos municípios algumas configurações que, se a gente for botar no âmbito nacional, elas parecem bem improváveis. Uma delas, e que deverá se repetir, é no município de Guaíba, né? No município de Guaíba, o prefeito Maranata, do PDT, deve buscar a reeleição, e a vice dele é Cláudia Jardim, do PL. Para a gente ter uma comparação, é como se fosse uma chapa formada por Ciro e Bolsonaro. Né, se a gente fosse pegar assim, a última disputa presidencial. Cláudia Jardim, que foi a vice, inclusive, de Onyx, né, na disputa ao governo do estado, é uma chapa que já está bem encaminhada, porém esse cenário
pode ter outros elementos além dos atuais ocupantes? Pode ter outros elementos. Essa chapa está definida, né? O próprio PL que quer ter candidatos próprios, em Porto Alegre e Guaíba são exceções, né? Já abre mão e vai ter o vice, então a Claudinha com o Maranata é uma certeza que se tem, né, da tentativa de reeleição dessa chapa. Mas os outros entes políticos, né, a oposição se articula e até mesmo quem está hoje no governo pode ser amanhã a oposição, né? Porque hoje eu sou o governo, mas amanhã já não se sabe. E quem surge como uma potencial opositora Maranata é a ex-vereadora e ex-vice-prefeita Cleusa Silveira Souza, do MDB. Só que o que acontece? O MDB ele é governo hoje. Só que há um movimento na cidade da Cleusa, junto a vereadores e lideranças do PSDB, para a composição de uma chapa que vá contra o Maranata. O União Brasil também vem participando dessas conversas, né? E até o União Brasil ele tem uma ideia de ter um candidato. Ainda não se fala um nome, né, que é citado, é o do Carlinhos Vargas, que foi deputado estadual pelo PTB de 2007 a 2010. E a gente fala de PTB e é importante também isso no União Brasil, né, porque a maior bancada de vereadores lá em Guaíba é do PTB e se espera que eles migrem para a União Brasil. Então o partido cresce no município, né, na janela partidária em março, e esses nomes eles estão se movimentando, se articulando. Então tem esse movimento, pode até ter uma chapa única daí, a Cleusa talvez até mudando de partido, saindo do MDB, caso o MDB queira ficar na base do Maranata e apoiá-lo, e o PSDB junto com o União Brasil também. Mas a esquerda, né, é tendência de candidatos próprios, mas a exemplo da eleição passada, PT e PSOL dividiram votos. Não teve uma união, uma coligação entre os partidos. E pelo que a gente apurou, que isso aconteça agora também é muito difícil. Então, acabaram ficando com muito menos votos que as principais chapas, mas nem assim parece que vai haver uma união ali entre as siglas, por enquanto, né? Se a gente for pensar em passe envolvendo partidos mesmo do mesmo campo ideológico, é a política na sua base mais, vamos dizer assim, natural. Né? Não é porque os partidos estão no mesmo campo que algumas vezes as suas lideranças locais conversem ou se alinhem. E a gente vai para a última. Deu uma canseira como é que é? Foi preciso fôlego para todo esse roteiro, porque às vezes acompanhar um município já é puxado, acompanhar vários. Mas a gente vai para a nossa última parada também, seguindo as rodovias aqui da região metropolitana e paramos em Esteio. Isso. Mas eu acho que Esteio pode estar errado, mas eu acho que não, né? Parte das movimentações para a disputa do próximo ano passam pelo atual prefeito, mas mais do que por ele, passa pelo destino político dele. Isso? O Leonardo Pascoal está no seu segundo mandato. Na eleição passada, ele teve 85% dos votos quando foi reeleito. Isso tendo como única adversária a Magela Lindner, do PDT. Né? Então, foi uma vitória muito expressiva. Tanto pela falta de outros candidatos. Né? Até os próprios postulantes viram, opa, as pesquisas internas estão mostrando alguma coisa e muita gente desistiu de bater de frente com o Leonardo Pascoal em 2020. Ele não pode se candidatar, porque já teve 2 mandatos, mas o Jaime da Rosa, que é o seu vice, vai completar 8 anos aí como escudeiro, digamos assim, do Leonardo Pascoal, que hoje está no PSB, deve ser o candidato à sucessão. Só que tem uma questão. Por qual partido? Por qual partido? O Leonardo Pascoal, ele está muito próximo de migrar do PP para o PL. Ele ficou de dar a sua resposta no momento que a gente grava esse podcast até o final do mês de agosto. Né? Então ele está ainda pensando, tendo reuniões, enfim, mas é uma possibilidade. E uma possibilidade forte é que o Jaime, vice-prefeito, ele siga o Leonardo Pascoal e que dispute a eleição por essa sigla. Então, talvez ele dispute pelo PP, talvez pelo PL. Essa é uma tendência.
né? Ainda não se tem essa definição, e o PSB, que hoje é o partido do vice, já tem um candidato que lançou uma pré-candidatura, que é o Sandro Severo, que é o vereador mais votado do município. Existe uma possibilidade que ele faça alguma composição com o Gilmar Rinaldi, que já foi prefeito, já foi vice, já foi prefeito por 2 mandatos, é uma figura histórica do PT. E se isso acontecer, PSB, que é muito forte em Esteio, né? Teve vários prefeitos lá, enfim, e o PT podem voltar a se unir depois de 20 anos, porque a última vez que isso aconteceu foi na eleição de 2004. Então, na eleição de 2024, podem voltar a estarem coligados, né? Então, é uma possibilidade, é o que se fala na cidade, que tende a acontecer. A própria Magiela Lindner, do PDT, é um nome que pode aparecer também nessa costura, ou como candidata, ou até mais alinhada a partidos mais de esquerda. E já tem até gente, mas isso é assunto para outras matérias, não está na matéria ainda, olha, mas fiquei sabendo que já tem gente até no PP, que é o partido do Leonardo Pascoal, se fardando, né? Caso ele saia, ó, só eu estou aqui. Quero um candidato, estou aqui. Então, isso tudo está acontecendo lá em Esteio. Nabíger, nós estamos, né, concluindo esse especial. Acho que acabou, né, trazendo muita informação e também mexendo muito, né, nessas movimentações, porque é muito interessante aqui, bem essa coisa de bastidor. Porque quando tu começa a mexer, começa aí todo mundo a querer aparecer um pouquinho, querer, né, dizer, olha, também tô aqui, também tô na disputa. Mas sim, nós ainda temos um período aí pela frente, a parte do calendário oficial é muito importante, porque nesse momento a gente está falando muito de sondagens, muito nomes de possíveis candidatos, né, até porque pauta um tempo, ainda nem chegou no período, mas é muito importante essas movimentações. Deixa eu falar que a gente não tirou, eu não tirei esses nomes da minha cabeça, tá? Sim. Que importante também, né? Isso é importante deixar claro, porque tem muita gente, assim, tem até gente que diz, mas faltou, eu tô recebendo até contato, diz assim, faltou meu nome. Eu disse, olha, desculpa, né, mas às vezes tem muita gente que quer, né, almeja o cargo de prefeito, mas tudo passa por uma executiva municipal, por um planejamento do próprio partido, não é bem assim, Não é bem assim, mas então, assim... E muita coisa vai mudar. Foi lá, mexer, né? Foi uma oportunidade que a gente teve de mexer um pouquinho nessas articulações, né? E a gente está muito satisfeito, a gente espera que, né, que o ouvinte, mas também que o leitor, que esse material todo está disponível no site do Correio do Povo e também, né, foram publicados nas edições impressas. Nabíger, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E se você gostou do Direto ao Ponto, confira as outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube e aí no seu aplicativo de streaming favorito. Esse episódio teve produção, roteiro e apresentação de Mauro Xavier, tendo edição de Mariana Aneck e coordenação de Márcio Gomes. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.